Eu já, de púlpito, me interessei em abordar essa questão do que, na verdade, se prevê a nível de revoluções e perspectivas escatológicas sobre a questão do fim da religião, né? E essa questão do homem não ter mais apreço, interesse por Deus, isso se procurando investigar e pesquisar como a sociedade chegou a esse ponto, você vai entender que é um mecanismo, uma engrenagem institucional por trás disso, que trabalhou toda a sociedade para que no fim dela, ou da escravidão total, todos os homens realmente pudessem não testemunhar isso, né? Uma falta de interesse completo por Deus, tá? E qual foi um dos fatores determinantes para essa classe dominante, elitizada, que gerou globalização, revolução industrial, etc, etc, que no DVD era digital, a gente trata isso lá. Um dos fatores determinantes foi o controle das instituições e da educação religiosa. Tá? Existem três pilares nas revoluções e também nos protocolos, vamos dizer assim, das transformações sociais, que é religião, força militar e força política. Esses três fatores foram determinantes para a ordem mundial, tá? Sem eles, eles não teriam a ordem, eles não teriam o poder que tem hoje, irmãos. A religião é uma coisa impressionante, irmãos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eles, para garantir isso, que a sociedade lá na frente não tivesse mais interesse por religião, eles precisaram usar o quê? As instituições. E qual foi a tarefa das instituições que eles controlam? Que elas pregassem as teorias. E enchendo a sociedade de teoria, enchendo a sociedade de ideologias e falsa doutrina ou falso conteúdo religioso, eles certificavam exatamente o quê? Que no fim todo mundo ia chegar nessa conclusão: Deus não existe, como também não há uma verdade de fé. Então, um fator determinante e importante para esses homens hoje poderem garantir que amanhã, no futuro, ninguém mais vai querer falar sobre Deus, é o esgotamento e o fracasso da fé das pessoas. Com base no quê? Gerando para elas conteúdos que eles sabiam, que no fundo, elas não seriam honradas por aquilo, se obedecessem. Então, por muito tempo, as instituições, catolicismo, protestantismo e demais religiões, foram criadas com esse fim, para gerar o encanto e o desencanto. Então nós estamos vivendo hoje, é muito triste esse cenário. A gente está vivendo e testemunhando esses resultados. Nós estamos nos dirigindo a uma consumação dessa obra, um resultado dessa obra. E muitos de vocês estão atingidos, inclusive, por esses fatores. Alguns materialistas, mas outros também já, que pregam isso, que testemunham isso em você. Eu tentei e não consegui. Eu procurei e não achei. Né? Não tive resposta, não tive êxito em nada daquilo que eu busquei na fé. Mas a pergunta é, o erro está na existência de Deus, concreta, ou nas tuas orientações? Então eu sei que muita pregação aqui nessa igreja é cansativa. Eu sei que muitas pregações que nós trazemos aqui de púlpito para vocês exigem o quê? A reflexão, a dedicação, o empenho. Não é para qualquer um mesmo, tá? Agora, qual o interesse nosso aqui? Né, de poder exatamente fazer uma abordagem profunda sobre aquilo que nós estamos orientados a pregar. Porque não existe fé sem conteúdo legítimo, senhores. A trajetória de um homem para ter um encontro com Cristo face a face é o que ele vive na fé. Não adianta você acreditar que o teu interesse, que a tua motivação religiosa vai ser suficiente. Porque antes do homem vem a rocha, vem a pedra, vem o fundamento. Mas tem muita gente aqui que não quer entender isso. Esse é o ponto. Agora vejam só vocês. Que é exatamente no que eu vou entrar aqui. O Senhor me pediu para pregar sobre reconciliação. E quando a gente começa a tratar a reconciliação como um termo teológico,
o que aparece para nós como substância de significação, deixa claro uma coisa. A forma como o homem tem que tratar Deus não é a forma como ele trata os homens. E nem como ele trata ele mesmo. Quando você fala de reconciliação no sentido filosófico, é diferente no sentido teológico. Porque a maneira como você tem que tratar as pessoas ou tratar você mesmo, não é igual à forma como você deve se posicionar e se comportar diante dele, do sagrado, da vontade suprema e superior de Deus. Mas é assim que todo mundo entra aqui, achando que você veio lidar com uma situação ou com alguém que você domina e que você tem o suficiente. Isso me deixa revoltado aqui. Eu fico olhando para isso e falo, mas você é um idiota, você é um ignorante, o que você é? O que você pensa que Deus é? Que Ele é teu pai, tua mãe, que Ele é teu tio, que é teu irmão, gente do teu sangue. Você precisa ter noção. Agora vejam bem vocês, eu estou falando dessa forma porque eu posso falar. Tá? Mas se eu fosse querer ser um pouco mais brando, né? Diminuir um pouco aqui a minha indignação, eu diria o seguinte para você, olha, você até poderia definir que a forma como você se relaciona com as pessoas, você pode também se relacionar com Deus, mas não reclama o resultado, porque o resultado vai chegar para você. Que é isso que na verdade nós temos agora para falar para a sociedade. Que não adianta ela agora despejar um monte de história do que ela viveu com a igreja, com lideranças, com fé, com religião, e dizer que nada disso valeu para ela, porque eu vou questionar. Porque há uma ciência por detrás disso, que deixa claro exatamente isso. Qual tipo de fé que deve ser trabalhada pelo homem. Por isso Jesus definiu que a fé é uma semente, ela é um gênero. E ela tem capacidade de definição, como também poder de germinação. Então não vamos se comportar como gente ignorante e idiota aqui, de achar que nós vamos entrar aqui e basta. Que a gente vai chegar diante de Deus e tudo vai acontecer, porque não é assim. E porque a sociedade por muitos séculos pensou dessa forma, que a igreja e a liderança bastava para representá-la diante de Deus, que a situação chegou no jeito que está. E vai piorar. Porque agora já nem mais a consciência e a reflexão se preserva nesse cenário. É uma coisa assustadora a anulação do pensamento que a sociedade hoje está vivendo. E a falsa informação. Mas vamos lá. Quando a gente fala de termos, a gente busca a significação. E a raiz da significação de cada termo, ela está onde? Na Escritura. Então, quando eu falo com propriedades daquilo que Ele me capacitou para falar. E me fez conhecer. E eu me refiro a Cristo. E a igreja, ela tem essa tarefa de transmitir esses fatos. Então, quando a gente fala de reconciliação, agora não como um sentido teológico, mas filosófico, que você pode pegar qualquer trabalhinho de intelectual aí, que quando eles falam de reconciliação, eles tratam razão e fé. E até citam lá Tomás de Aquino, que foi um desses iluministas católicos que propôs uma definição do que ele pensava sobre reconciliação. Tá? E a definição para ele, que reconciliação, quando entra na experiência de fé e da experiência religiosa de uma pessoa, ele define que a reconciliação seja uma conciliação entre a razão e a fé, e não uma subordinação. Que diríamos que entre a razão e a fé, para ele, a conciliação, se define no seguinte aspecto: elas vão conversar no mesmo nível. Por isso, conciliação. Já na teologia, define o seguinte: olha, entre a razão e a fé, essas duas partes, elas se conversam, mas uma tem que estar subordinada à outra. Então não se aplica em termos teológicos conciliação para reconciliação, no que diz respeito à razão e fé, mas subordinação. Mas aqui há um erro grotesco, e obviamente grande parte da sociedade assimila isso, incorpora isso, a inversão da chave, de ficar pensando exatamente isso aqui, que a fé passaria, a fé eu digo revelação, escritura, passaria a expor as propriedades doutrinárias desse livro para a pessoa, para o filósofo, para o pensador, e ele, sua razão, seu coração, definiria aquilo que seria mais desejado e importante para o homem.
Que eu venho dizendo a vocês, olha, a filosofia fez esse estrago com a teologia. O que eles fizeram? Eles passaram a definir que o que manda na fé é a experiência do homem, o que é mais importante para ele, não aquilo que Deus falou. Inverteram a chave. Para nós aqui, o que Deus falou. Para eles, o que mais importa para o homem. Então a igreja passou a assumir a frente de produzir verdades da fé, como também traduzi-las, assumindo uma posição que ela não tem, uma autoridade que ela não tem. E eu me refiro ao catolicismo, tá? Depois veio o protestantismo e fizeram a mesma baboseira. Por quê? Porque são da opinião que entre a Escritura e o homem precisa haver conciliação. Não pode existir níveis entre a razão e a fé. Porque eles existem para se harmonizar, não para um estar subordinado ao outro. Então reduziram Deus a um servo da humanidade, como também reduziram a obra do Cristo como um objeto de realização e prazer exclusivo para homens. E a gente tem que subir de púlpito aqui para chamar a tua atenção, para chamar a atenção de quem está pela internet agora, para você dar um jeito na sua vida e parar de ser um manipulado e um influenciado. Porque se você levar esse conceito de que as Escrituras e que Deus precisa estar harmonizado com as suas expectativas pessoais, com aquilo que você estima, com aquilo que você almeja, com aquilo que você tornou por objetivo na tua vida, você peca, você transgride, você traz uma cultura religiosa no que você chama de fé. Que diríamos, você é um esquema da ordem. Teus princípios são puramente maçônicos. E você precisa se corrigir. Muito pastor cita Tomás de Aquino. Muito pastor, a igreja tem por referência muitos que estão lá no iluminismo greco-romano, que estão dentro da escolástica. Por quê? Porque todos eles são funcionários de um mesmo esquema. Do mesmo mecanismo, caramba, que agora nesse momento garantiu isso. De que quando a sociedade escute alguém que procura tratar com raiz os assuntos da fé, eles logo se cansam, se fadigam, se desesperam ou condenam. É a reação da sociedade. Querer definir o interesse pela obra legítima, uma questão de caráter fanático, religioso e extremo. E você que pensa assim, você é um imbecil. Que lá na frente você vai estar questionando até a existência de Deus. A gente traz apelos aqui sobre a existência de Deus e eles vêm para frente. Se redimir. Não vai se redimir, vá tomar vergonha na sua cara. Você não tem que se redimir. Você tem que se humilhar. Tem que pedir perdão para Deus. Tem que fazer muito mais do que isso. Consertar o que está dentro de você. Porque você conspira. E se tiver ter vergonha daquilo que você se tornou. E obviamente falo isso de maneira indireta. Agora, eu sei que muitos que estão aqui não quebraram a cultura religiosa que o catolicismo trabalhou, nem que o protestantismo trabalhou, uma moldura. A gente se dedica aqui no púlpito para fazer exatamente ser regenerado essas pessoas. Mas para alguns eu digo, eu não tenho mais esperança não. Porque eles não abrem a Bíblia, eles não leem texto, eles não pesquisam, eles não investigam, eles não se dedicam a nada daquilo que pensam e refletem. Tudo que pensam e falam é reflexo de livros que foram escritos, de pensadores que expressaram sua opinião. E a verdade, irmãos, é essa. A igreja passou a representar o pensamento das pessoas. Bom, aí quando a gente fala da reconciliação, segundo a Escritura, e quando digo Escritura, a revelação de Deus, a reconciliação entre a razão e a fé, que eu estou aqui falando de razão e fé, depois eu mudo esse termo aqui, tá? Define-se que para se tratar de reconciliação entre Deus e os homens, entre a fé e a razão, existe uma aplicação e um processo para isso. E eu vou começar pela questão da aplicação. Porque a reconciliação na teologia é diferente da filosofia. Porque reconciliação na teologia se define, dentro do messianismo de Jesus, eu falo de capa a capa na tua Bíblia,
que não se aplica a reconciliação ali para as boas relações em geral, como também da relação do homem consigo mesmo. Reconciliação, como termo, não existe para o homem tratar a si mesmo e nem tratar as pessoas. Mas para isso, para a eliminação de uma inimizade, como também de uma disputa do homem com Deus. As duas partes, razão e fé, ou homem e Deus, elas estão separadas, rivais, e isso precisa ser restaurado. E há uma observação na reconciliação. Elas não estão separadas porque brigaram uma com a outra. Elas estão separadas, homem e Deus, razão e fé, porque Deus se opõe a tudo que é pecado e tudo que é transgressão. Ou seja, a falha não é dele, a falha é dos homens. Não foi o homem que se desinteressou por Deus aqui nesse plano. Deus é quem não quer ele assim, debaixo do pecado. Que é uma coisa que o iluminismo fala. Que o homem se desinteressou por Deus, se apartou de Deus, não quis mais ele, e Deus ficou isolado, sem atividade nenhuma. Que é uma coisa ridícula. Totalmente reversa. Não, nesse caso aqui é outra coisa. A oposição, a inimizade que está entre o homem e Deus, parte de Deus, não do homem. Porque Deus naturalmente se opõe a tudo que é pecado ou tudo que o transgride. É Deus que não quer o homem. Agora, se ele fez alguma coisa para consertar isso, isso é um outro detalhe que eu vou falar lá na frente. Mas eu não posso entender assim que nesse momento agora, entendeu? Deus ele esteja ausente do plano, que ele esteja inativo, que eu já até preguei sobre isso aqui. Não, ele está presente. E contemple e observa o cenário humano. Só com um detalhe. Ele tem uma avaliação de cada um de nós, como também um julgamento.